A Kings League tem sido um entretenimento muito buscado e consumido pela galera da internet. Isso porque junta o futebol, que é o maior esporte do mundo, e junta também aí celebridades da internet, ex-jogadores de futebol, nomes muito importantes como o próprio Neymar, que é um dos caras aí, diretores tanto da Kings League como tem seu próprio time também, que é a Fúria. Temos o Kaká, que é um dos presidentes também, juntamente com o Neymar, e o próprio Piqué, que além de ser o presidente principal, é o criador da Kings League desde a Espanha, agora que está se abrangendo a todos os países. E junta grandes, como eu falei, personalidades da internet, e isso atrai bastante o público da internet, que gosta desses influenciadores e também que gostam do futebol. A Kings League, que é um futebol um pouco diferente, com regras diferentes, cartas especiais que dão uma dinâmica maior no jogo, um entretenimento de verdade. E esse é um dos focos justamente do Piqué, já que o Piqué sempre falou que o futebol estava caminhando sempre para um lado onde o público mais jovem não consumiria, já que esse atual público é um público que é acostumado com redes sociais, com tudo muito rápido, e a Kings League chega como essa novidade para o novo público, e de fato tem sido um sucesso. Com isso, grandes personalidades também surgem. Um dos nomes principais que tem sido falado é o do Juninho Manela, um grande influenciador de futebol que está no mercado digital há muitos anos, faz parte de um dos grandes nomes do futebol brasileiro aí na questão da internet, e é um cara muito polêmico, conhecido por suas polêmicas, um cara que tem um jeitão ali meio do ego inflado. Acho que todo mundo conhece o Juninho, mas um dos motivos que eu quero fazer esse vídeo é porque eu particularmente já acompanho o Juninho Manela há muitos anos, quando o Juninho começou o canal foi quando eu comecei a assistir. Eu lembro que na época ele gravava com o Rezende, e lá o Rezende decidiu, mais ou menos em 2016, 2017, a criar o vosso canal, que era o Rezende, o Juninho Manela e também o Rossini. E eu me lembro que, por já acompanhar o canal do próprio Rezende e já ter visto o Juninho ali, decidi me inscrever no canal e acompanho desde literalmente o início de tudo. Então vi esse cara desde o zero até os dias atuais, e sempre foi um cara que eu achei da hora. Eu acho que ele tem uma baita de uma personalidade. É claro que muita coisa que o Juninho fala e alguns comportamentos incomodam também, justamente por sempre ter um ego um pouco elevado, mas isso também muitas vezes é uma personalidade. E é por isso que eu tô trazendo aqui o porquê que as pessoas odeiam o Juninho Manela. Quero trazer tanto esse lado dele, que querendo ou não é o que as pessoas mais falam, de ser um cara que tem um ego um pouco grande, de já ter pisado na bola. E obviamente na internet, quando você tá ali em uma rede e você pisa na bola em algumas determinadas ações, cara, infelizmente a galera pode pegar a pilha daquilo, e foi justamente uma das coisas que aconteceu com o Juninho. Mas a grande verdade também que eu quero trazer aqui nesse vídeo é que, por mais que ele tem sim também seu lado negativo de, poxa, ter pisado na bola com algumas pessoas, de ter também ali alguns momentos ter excedido em seu ego, a grande verdade que eu percebo também é que muita gente odeia o cara simplesmente de graça. O Juninho não é um cara ruim também, como muita gente insiste em deixar esse lado dele. E cara, se você for olhar para a entrevista dele, por exemplo, a Kings League fez em um programa, no momento que estou gravando esse vídeo, é hoje, no dia 23 aí, que tava o próprio Chris Guedes, tava ali o Foot Black, a galera da Kings League, e o Juninho foi um dos convidados, já que o nome dele estava sendo muito falado. Para quem não sabe, ele iria para o Capim, era um dos nomes certos para o Capim, mas acabou não dando certo, muito pelas polêmicas também. Mas enfim, cara, e lá você percebe que o Juninho, por mais que ele tem sim sua personalidade de falar, de se exaltar, de muitas vezes bater no peito e falar, não, eu sou bom mesmo e eu faço acontecer, sou melhor do que a maioria, mas o Juninho, ele é um cara que, na boa, quando você percebe que ele está ao vivo, ele tem sim também seu lado de boa. Você vê que às vezes os caras entram ali na zoeira com ele aceita numa boa, às vezes até fica de boa ali. Mas na internet, cara, você percebe que muitas vezes a galera quer odiar o cara e falar do cara, porque muitas vezes vai gerar um like, porque vai gerar um negócio legal. Vou citar um exemplo, na própria Copa Desimpedidos, cara, nas últimas 2 edições eu sempre gostei de assistir todo jogo, literalmente todo jogo, os caras do Desimpedidos, os narradores lá, falavam do Juninho, cara. Até às vezes o Juninho nem tava no jogo, não tava jogando, e os caras citavam o Juninho, e não era uma citação de zoeira, porque a gente entende quando tem uma zoeira, mas você também percebe quando as pessoas estão criticando ali, jogando piadinha, mas não uma piadinha no momento de descontração e pra gerar uma zoeira, não, cara, é na maldade. E de fato o Desimpedidos estava fazendo justamente isso com o cara, sempre jogando uma piadinha, sempre tentando levar o público a parecer que não gosta daquele cara. E não adianta a galera do Desimpedidos falar que não, isso não acontecia, era tudo de brincadeira. Não era, cara, o público tinha notado, tanto que se você for olhar pros jogos
da última temporada que teve da Copa Desimpedidos, o próprio público já estava sempre nos comentários falando como já estava sendo chato eles pegarem no pé do Juninho, porque era o tempo todo e eram uns comentários bizarros, cara, porque talvez se o cara errar num lance você cornetar, é o futebol, de boa, mas eles falavam e atacavam o cara gratuitamente, e isso gera também com que o Juninho, além dele querer se defender, porque muita gente na internet já ataca ele pelos problemas que ele teve lá atrás, enfim, ele já tem que se defender disso, aí já chega os caras fazendo também agora mais coisas, tentando gerar o público a mais coisas, e é onde justamente acontece o que? O cara querer se defender, querer falar, porque o Juninho é desse cara. Que, poxa, se ele tá sendo atacado, ele vai atacar de volta. Se a galera tá falando dele, ele vai bater no peito e vai mandar todo mundo calar a boca quando ele fizer um gol. Em uma entrevista, ele não é como muitos que, poxa, quando tá sendo zoado, muitos caras do Desimpedidos que passaram pela Copa do Desimpedidos, quando era zoado, ficava ali na moral, O Juninho não, cara, ele era um dos únicos, aliás, eu acho que ele era o único que tinha coragem de bater no peito e falar assim: que se lasque todo mundo, eu não quero saber, o problema é deles, se eles acham que eu sou ruim ou se eles acham que eu sou isso ou aquilo, o problema é deles, ele sempre cagou pros caras e sempre deixou isso muito claro. E óbvio, quando você é um cara que você não liga pra opinião dos outros, isso também incomoda muita gente. Fato desse vídeo para não ficar muito comprido também, o Juninho teve os erros dele, principalmente no passado, que ele acabou sendo muitas vezes babaca. Isso é uma realidade, infelizmente ele sabe disso, que algumas vezes ele acabou passando do ponto. Eu acho que ele sabe, ele reconhece. Mas a grande verdade é que na maioria das vezes, a própria galera ali da internet que conhecia o cara gostava de jogar piadinha nos bastidores, gostava de jogar piadinha na internet, nos seus canais. E o Juninho era um tipo de cara que ele não deixava pra lá, ele sempre rebatia. E ele tá certo, cara, se a galera quer falar dele, quer citar ele, tem que ouvir também. Então, do mesmo jeito que a galera gostava de criticar o cara, de xingar o cara, de falar do cara, o cara devolvia na mesma moeda e a galerinha, a cúpulazinha, achava ruim. E isso o público tá ligado, porque de verdade, cara, eu faço parte do público, assisti durante anos esses caras aí, tanto jogando como nos próprios vídeos do dia a dia, e a gente vê que essa é uma grande realidade. Não tira o fato de algumas vezes ele ter passado do ponto, passou várias e várias vezes, mas a grande verdade é que teve momentos que ele passou do ponto, justamente porque já que a galera fala, pera aí que eu vou me defender e vou mostrar também quem eu sou. É uma grande realidade. E eu percebo que, por exemplo, a galera pega muito mais no pé do cara hoje. Você vê que o cara tá de boa muitas vezes e a galera tá enchendo o saco dele. E ele tem que se defender, e pra se defender como uma válvula de escape, acaba sendo ainda, de certa forma, às vezes arrogante ou o que quer que seja. Mas sendo bem sincero, é um dos caras que tem um futebol de qualidade incrível, um dos melhores jogadores que tem da internet. Isso é indiscutível, não tem essa discussão que outros falam, fulano, ciclano, Vitor Lô, não sei quem. Não, cara. O Juninho é um dos caras mais que tem qualidade de futebol na internet de modo geral. De modo geral, qualidade não é só drible, entendam isso. O cara, ele joga, e quando ele joga, o time que ele joga, ele dá o sangue, dá a vida, e o time quase sempre ganha. Essa é uma grande qualidade dele. É claro que a questão de muitas vezes do ego, de alguns posicionamentos também atrapalham a questão do contato. A grande verdade, Juninho, se um dia você ver esse vídeo, cara, era um dos caras que eram mais pra ter contato com a galera do mundo do futebol e do mundo da internet. Era um cara que poderia ser um influenciador, que ele iria de fato fazer sucesso em vários países, porque tem um futebol incrível, porque ele tem um engajamento incrível, mas que por conta das decisões dele, às vezes do temperamento dele, isso atrapalha ele a criar um tipo de workshop. Não é bem workshop a palavra que eu gostaria de usar, mas é de fato criar ali laços e uniões dentro da internet, que seria algo fundamental para a carreira dele. Acho que poderia ser um cara muito maior pro Brasil na questão de ser um influenciador de futebol, de estar no mundo do futebol, de ser uma grande voz no futebol na internet, e talvez não é maior justamente por conta de alguns posicionamentos. Que ele possa, obviamente, no que tem que melhorar. Eu acho que é um grande nome que há quem desligue alguém dos times aí, Loud, que tá horrível o time da Loud ultimamente. Cara, Loud ou Nivelados ou algum dos times deveria trazer esse cara, porque eu acho que ele tem tanto a agregar em imagem e futebol também. Mas enfim, deixa a tua opinião, tamo junto, um likezão pra você, Juninho, tamo junto, você é um cara sensacional, joga demais e tem que continuar com a personalidade forte. É claro que precisa melhorar algumas coisas, porque tem hora que você passa do ponto demais, mas é da hora ter alguém que não tem medo de expor opinião, que não tem medo às vezes de bater de frente com quem critica, já que criticam de um lado ele devolve do outro, isso é da hora também. Tamo junto, forte abraço, é nóis.